Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um feliz ano novo a você que nos acompanha, e nós queremos estar juntos neste ano, né? Queremos vivenciar cada instante desse ano novo, sempre na presença de Deus. Hoje, domingo, que nós celebramos a Epifania do Senhor. A Epifania sempre se dá no primeiro domingo de janeiro. O dia da Epifania é o dia 6 de janeiro, mas quando não cai em domingo, então sempre se antecipa, tá certo? E a Epifania marca também o tempo, né, das nossas, o final do tempo das nossas festividades natalinas. É o tempo de nós desarmarmos, né, desmontarmos os nossos enfeites natalinos, nossas árvores de Natal, nosso presépio. É esse o tempo, esse é o dia, tá certo? E hoje, enquanto nós vamos abrindo o nosso coração, porque a epifania é uma palavra grega, epifaneia, que significa manifestação ou aparição. Em São Mateus, no capítulo 2, os versículos de 1 a 12, e vamos acompanhar o que o Senhor tem a nos dizer. Você pode dar um pause aí no seu vídeo, achar na sua Bíblia e acompanhar junto conosco. É o dia que nós também comemoramos, celebramos, como a maioria das pessoas dizem, é o dia de Reis, né? Então vamos abrir Mateus 2, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde haveria de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo dos seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que nós acabamos de escutar, ele nos traz uma narração dos fatos, né? Aquilo que aconteceu com o nascimento do Senhor, e também nos fala como foi esta manifestação de Jesus para o povo de Deus, né? Para o povo que aguardava, povo que por tantos anos, séculos, ficaram aguardando a vinda do Senhor nosso Deus. Jesus veio
para trazer e para ser a luz do mundo. Como diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 1, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E na pessoa dos magos, o menino Deus se revelou a todas as nações, que no futuro seriam iluminadas pela luz da fé. Por isso, amados, nós vimos então no Evangelho aqueles homens estudiosos, homens que estudavam os astros, viram algo diferente no céu, uma estrela nova, um astro novo. E eles então passaram a seguir aquele astro. Eles seguiram. Veja, tendo, pois, Jesus nascido no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente até Jerusalém e perguntaram: onde está o menino que nasceu? Nós vimos a sua estrela, foi um sinal de Deus nas suas vidas. Aonde nasceu o menino? Então disseram para eles, né? A esta notícia, o rei Herodes, ele se preocupou, ficou perturbado, e assim também toda a cidade de Jerusalém com ele. Então convocou os príncipes dos sacerdotes, fizeram ali uma reunião, né? Para saber aonde disseram que ia nascer o Cristo. Então disseram para ele em Belém, né? Em Belém, terra de Judá. Foi lá que todos os profetas anunciaram. E Herodes, então, chamou secretamente aqueles magos, aqueles homens, aqueles estudiosos, e disse para eles: olha, se vocês descobrirem aonde está o menino, a criança, vocês me avisem, porque eu também quero ir adorá-lo. Vão à frente. Os enviou, né? E eles foram, e a estrela os ia precedendo e parou sobre o lugar onde estava o menino com sua mãe. E ali se encheram de alegria, porque encontraram o Filho de Deus, porque encontraram o Salvador do mundo. E ali, diante da alegria deles, se prostraram em adoração, se curvaram diante dele, pois eles mesmos sendo pagãos, mas eles tinham sede de Deus, tinham sede da verdade. E ali então encontraram a ele numa manjedoura e se curvaram diante dele e tiraram então dos seus tesouros ouro, incenso e mirra. O ouro como um presente ao rei, a realeza de Deus, a realeza de Deus que era Jesus que ali estava. Tiraram também o incenso que se oferece ao Deus, e a mirra, aquilo que é oferecido como alívio para as dores, pois Jesus iria passar pelo sofrimento, pelas dores, seria martirizado, não, sacrificado. Então ali ofereceram o ouro para o rei, o incenso para o Deus e a mirra para o homem sofredor. Amado irmão, amada irmã, cada um de nós precisa também descobrir, precisa estar atento, precisa buscar o Senhor. A cada dia estarmos voltados mais para o céu, não o céu físico, mas para a espiritualidade celestial, para descobrirmos o novo de Deus em nossa vida. Precisamos cada dia procurar mais nos encontrarmos com o Senhor. Estarmos preparados. Veja que mesmo os magos, sendo pagãos, mas eles estavam preparados, levaram o que tinha de melhor como presente para o Rei da Glória, para o Rei Senhor. E nós olharmos para o céu, contemplarmos a beleza de Deus, o poder de Deus,
abrir o nosso coração, seguirmos a Ele. Hoje, esta Epifania acontece todos os dias com as celebrações da Santa Missa, com a celebração da Santa Palavra que nos revela diariamente a presença de Deus em nossa vida. E é preciso, então, que nós sejamos como aqueles homens, estejamos preparados para oferecer o melhor de nós para o nosso Senhor, para que possamos também colocar o nosso coração em adoração ao Senhor, proclamarmos Jesus como o Senhor da nossa vida. Somente Ele tudo pode. Como nós ouvimos na liturgia de um dia dessa semana, a véspera de Ano Novo, quando falava sobre a palavra. Sobre a palavra. Tudo foi feito por Ele e nada foi feito sem Ele. Então, a nossa vida, muitas vezes, ela fica sem sentido porque nós não buscamos. Fica sem sentido porque nós não entregamos. Fica sem sentido porque nós permanecemos na mesma vidinha de sempre, sem querermos mudar a nossa vida. É preciso descobrir Jesus. É preciso descobrir Jesus que não está tão longe de nós. Não, Ele está dentro de nós. Através do batismo que nós recebemos, fomos enxertados nele, mas é preciso descobrir, é preciso dar a Ele, né, aquilo que é dele, a nossa vida, nosso coração, para que Ele possa transformar a nossa vida, conduzir a nossa vida e nos conduzir para a glória eterna, onde Ele já preparou um lugar para todos nós. Então, meu irmão, e seguir o Senhor não é motivo de tristeza, não é fardo, não é peso, mas é sim, é graça, é glória podermos. Veja que eles ficaram profundamente alegres quando encontraram o Senhor. E eles, então, a partir daquele momento de êxtase, aquele momento de adoração, aquele momento profundo de alegria, descansaram e em sonhos foram avisados para que eles não retornassem a Herodes, porque Herodes não queria adorar o menino, mas ele queria matar, porque Jesus seria o rei dos judeus. E nós precisamos estar atentos também àqueles que muitas vezes querem nos direcionar para caminhos diferentes daqueles de Deus. Aqueles que aparentam estar se achegando a nós para fazermos algo, até se dizem que são de Deus, falam coisas bonitas, mas muitas vezes querem nos levar para outros caminhos. É dentro da religião mesmo, não é? Religiões estranhas que falam de Deus, mas não falam com Deus, não são de Deus, tá certo? Então, essa epifania, essa epifaneia, essa manifestação, essa aparição do Senhor sirva para nós, para que nós sejamos também iluminados por esta luz que é o Senhor. A Epifania, que é também chamada a festa da luz, que traz claridade, que traz clareza sobre todos nós, banindo a escuridão, as trevas da nossa vida. E eu quero, Senhor, ser iluminado por Ti. Eu quero, Senhor, receber a manifestação do Teu poder na minha vida e fazer a Tua vontade e ser um instrumento vosso aonde quer que eu esteja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.